Deixa a luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. Olá pessoal, bem-vindos à aula 4, Predicados e Quantificadores, parte 1 de 2. E nesse vídeo, o primeiro, nós vamos falar sobre o tópico predicados. Bom, gente, e para falar de predicados, né, nós vamos falar sobre um conceito que já falamos, já demos uma pincelada, né, em exemplos anteriores, né, que é exatamente o conceito de funções proposicionais, certo? Então, o que significa ser, né, agora de maneira mais formal, funções proposicionais. Então, uma função proposicional de n variáveis, certo? É um objeto. Coloquei entre aspas esse objeto aí, essa palavra objeto, porque nós não falamos de função, né, ainda. Por mais que vocês já conheçam a noção de função, a gente não falou, por isso que eu coloquei objeto. Então, é um objeto P, vamos chamar de P grande aí, que associa n elementos, x1 até xn, a uma proposição que denotaremos por P de x1, 3 pontinhos, xn. Beleza? Então, o conjunto dos elementos da forma x1 até xn, que podemos tomar para formar a proposição P de x1 até xn, é chamado de domínio de P. A função proposicional P também é chamada de predicado n-ário, certo? Ou seja, para n igual a 1, predicado primário, para 2, secundário, e por aí vai. E quando ele for primário, a gente pode dizer apenas que ele é um predicado, certo, gente? E o elemento x desse domínio é chamado de sujeito. Gente, é exatamente como a gente olha no português, né? Nós temos uma frase, né, com um sujeito determinado, né? Vamos pegar esse caso. E aí nós temos o sujeito, né, e nós temos o predicado, que é a característica do sujeito, certo? Então, é mais ou menos isso. Nessa oração em especial que eu falei, né, se você retira o sujeito, você não tem como ter um sentido ideal para a oração, porque está faltando, né, para quem a característica está sendo direcionada. A mesma coisa aqui. É como se a gente olhasse a função proposicional como um predicado, né? Só faltando colocar um sujeito para que isso seja satisfeito. Né? No caso de n igual a 1, um sujeito é simples, né? Com apenas uma palavra lá, um núcleo. E no caso de n elementos, o sujeito pode ser composto, né? Depende do valor de n. Certo, gente? Um exemplo, nós vamos definir esse P de x aí como sendo x possui o SO Linux, certo? X possui o sistema operacional Linux. Né? Com domínio, isto é, os valores que x pode assumir sendo o conjunto de todos os computadores do mundo, certo? Então, gente, ó, nós temos o conjunto de nós temos todos os computadores do mundo, nós vamos representar pela letra x e vamos dizer assim, ó, o computador x possui o sistema operacional Linux. Essa vai ser a nossa P de x, certo? Então, gente, ó, esse P ele vai ser um predicado ou uma função proposicional, certo? Para cada x, né, que vai ser nosso sujeito, né, a proposição P de x é verdadeira quando, gente? Quando o computador X possuir o sistema operacional Linux. E quando é que ela será falsa? Quando o computador X não possuir o sistema operacional Linux. Ficou claro? Então, bem tranquilo, né, gente? Então, inicialmente, a P ela não é uma proposição, né? Mas quando você coloca um sujeito, né, você transforma esse predicado, né, essa coisa aí, em função ou em proposição, certo? Então, como toda proposição, vai ter seu valor verdade. Certo, gente? Bom, gente, mais um exemplo, agora de uma função proposicional de duas variáveis. Né? Considere para cada números inteiros x e y a proposição p de xy como sendo x mais y igual a zero. Certo? Então, p é uma função proposicional com domínio sendo... Gente, o domínio vai ser quem? Como a gente colocou x e y números inteiros, então ele vai ser de que forma? Vai ser uma dupla, né? X, y, onde x é um número inteiro e y também é um número inteiro. Né? Isso aí a gente vai aprender mais tarde que é o produto cartesiano do conjunto dos números inteiros, com ele mesmo, certo? Então, gente, vamos lá. Vamos fazer exemplos com relação a essa função proposicional. Se você faz, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 0, ou seja, você pega o p de 1, 0,
será qual proposição? 1 mais 0 igual a 0. Quando você faz x igual a 0, y igual a menos 2, você tem p de 0, vírgula menos 2, que é igual a 0 mais menos 2 igual a 0, certo? Ambas são proposições falsas, né, gente? Porque 1 mais 0 é 1, que é diferente de 0, e 0 mais menos 2 é menos 2, que é diferente de 0. Então, são proposições falsas. Enquanto que, se você toma, por exemplo, x igual a 0 e y igual a 0, né, nós temos que 0 mais 0 é igual a 0, a proposição, que é verdadeira. Assim como, se você faz x igual a 10 e y igual a menos 10, então nós temos que a proposição p de 10, menos 10 é 10 mais menos 10 igual a 0, que com certeza é verdadeira. Então, gente, tá vendo? É uma função proposicional, não tem valor verdade ainda. Quando você aplica o sujeito, você obtém uma proposição e aí sim você pode estudar o valor verdade, né, da mesma. Certo? Bom, gente, próximo exemplo é função proposicional de três variáveis. Né? Então, para cada números reais x, y e z, a proposição q de x, y, z como sendo z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? É uma função proposicional. Se você pega esse q aí, essa proposição ela é gerada por uma função proposicional de três variáveis. Certo? E o domínio vai ser todas as triplas, né? x, y, z, onde x, y e z são números reais. Certo, gente? Um exemplo, se você colocar x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0, então nós obtemos o q de 1, 0, 0, que diz que 0 ao quadrado é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é falsa, assim como o q de 0, 0, 2, certo? Mas se você tomar, por exemplo, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, né, nós temos que 0 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, como sendo a proposição, né, que é verdadeira. Né? Assim como se você toma x igual a 3, y igual a 4 e z igual a 5, né, que diz que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Gente, essa função proposicional Q, ela tem um significado bem legal na matemática, né, que é a identidade pitagórica, né, quando os números reais aí são positivos, né, que descrevem exatamente os três lados de um triângulo retângulo, né, hipotenusa e os dois catetos, certo? E aí a fórmula para isso é que a soma dos quadrados do cateto é igual exatamente ao quadrado da hipotenusa, certo? Então z, no caso, seria a hipotenusa, x e y, os catetos, certo? Bom, gente, uma coisa interessante é que funções proposicionais, eles aparecem muito em programas de computação, né? É aquele caso do if then que a gente já falou, só que a gente trabalhou com proposições naqueles exemplos, né, gente? Mas usualmente o que aparece não é uma proposição propriamente dita, mas sim uma função proposicional. Só que quando a linha é encontrada, ela já é automaticamente uma proposição, porque o sujeito, né, dessa função proposicional, ela já está no contexto, né, na leitura do programa. Certo? Então vamos lá. Considere a linha if r maior que zero, then r recebe r mais 1. Certo? Então se você pegar a p de x como sendo x maior que zero, então isso aí é uma função proposicional. Né? X será o nosso sujeito, certo, gente? Que vai ser um número real, beleza? Então, o que a gente tem aí não é uma proposição, mas sim uma função proposicional. Ah, professor, mas como é que vai, já que não tem valor verdade, como é que isso aí vai ser executado? Sim, gente, é uma função proposicional, se você olhar ela de maneira separada, né? P de x é a função x maior que zero. Mas, gente, ó, esse valor de r aí, r maior que zero, esse r, ele já tem um valorzinho antes dessa linha ser executada, certo? Então, o R já está lá pré-estabelecido, né, no programa, ou, sei lá, ele está na leitura do programa, e aí quando o programa chega nessa linha, ele já está com aquele valor de R lá. E aí faz o quê? Né? Ele vai olhar para a função proposicional, vai aplicar esse sujeito, né, que é esse R que ele tem, nessa função proposicional. Aí sim ela vira uma proposição, certo? Por isso que eu digo, se P de R, né, ou seja, R maior que zero, for verdadeiro, para aquele valor de R antes dessa linha ser encontrada, então o programa vai executar R e vai receber R mais 1, certo? Caso
P de R seja falso, ou seja, quando você aplica ao sujeito R na função proposicional P, né, e ser uma proposição falsa, então, né, o programa passa direto e não vai ser, o segmento não vai ser executado. Certo, gente? Então, a maneira mais comum, né, de aparecer o FDEM é com funções proposicionais. Certo? Bom, gente, esse aqui é o fim do vídeo 1. Nos vemos lá no vídeo 2. Até mais.